Vamos lá, vamos começar. Gente, bom dia. Bom dia. 50 anos da oferta simbólica da obra aos povos do Brasil e da América Latina. Eu fiquei absolutamente encantado, maravilhado com a relação das cidades aqui presentes. É encantador ver que realmente de todo o Brasil, da América Latina e agora até da Europa, nós temos aqui representações dando início a essa disseminação, essa popularização da obra baldiana pelo Brasil, pela América Latina e pelo mundo, né? Vamos lembrar um pouco desse momento. Eu trouxe aqui uns pequenos trechos da apresentação feita por Ubaldi naqueles dias 12 e 13 de março de 1966. Vamos lembrar. Cadê o aparelhinho aqui? Peraí. Tá bom. Então, avança por favor, Felipe. Olha aí, queridos amigos, contar-lhes-ei uma estranha história. Há 35 anos, um homem, chegado à metade de sua vida, sem preparação alguma e sem plano de trabalho, começou a escrever obedecendo a um impulso interior. Desde o Natal de 31, ele nunca mais parou. Sem conhecer quais seriam os futuros desenvolvimentos do seu labor, ele o foi executando dia após dia. Pode avançar. Trata-se de uma obra de 24 volumes e com cerca de 10.000 páginas. Ela explica a origem, a estrutura e o funcionamento orgânico de nosso universo físico, dinâmico, psíquico, a nossa posição dentro dele e o significado e finalidade de nossa vida para chegar, no fim, a conclusões práticas, mostrando qual deve ser a nossa conduta se não quisermos pagar com sofrimento os nossos erros. Pode seguir. Hoje se realiza a passagem do projeto das mãos do projetista para as dos construtores. O primeiro terminou sua parte e vai-se embora. Este momento é o da entrega do projeto. É isto que estamos fazendo juntos, aqui em Brasília. Hoje é o dia desta entrega. Pode avançar? Os senhores a quem hoje falo são os operários aos quais a obra está confiada. E por isso que estamos aqui reunidos. Agora sim, pode avançar. Bom dia. Eu sempre comento, dessa preocupação que a gente tem de que nós tenhamos, na maior medida possível, a consciência do valor do tempo que vivemos. A consciência do valor das oportunidades que a vida nos oferece. Talvez, os 500... Obrigado, meu. Como é que passa aqui? É só na setinha para frente, né? Tá bom. Tá bom, obrigado. Talvez, os 500 da Galileia, que assistiram à ascensão de Jesus, tivessem alguma noção do valor daquilo que estavam assistindo. Pode ser que não, mas o fato é que aquilo que eles assistiram foi suficiente para transformá-los, foi suficiente para agigantá-los, deixar a condição de humanos, deixar a condição de escravos, de pessoas comuns, simples, humildes, e se transformarem em verdadeiros gigantes de atitude, capazes de enfrentar o Império Romano de cabeça erguida e de dar um dos maiores exemplos que a história já deu de persistência, de dignidade, de verdadeiro valor. Fico a me perguntar, nós temos 500 pessoas aqui presentes?
conseguiremos nós, a partir daquilo que assistimos, a partir daquilo que ouviremos, que falaremos em conjunto, teremos nós a capacidade de nos transformarmos na mesma medida, nos agigantarmos na mesma proporção? Esse é o convite que a vida nos faz. A minha preocupação nos últimos tempos foi como celebrar, como trazer aqui algo que fizesse jus à magnitude da celebração que hoje se faz. 130 anos de Pietro Baldi, completados agora no último dia 18 de agosto, e os 50 anos da oferta simbólica da obra ao Brasil e América Latina. Algum dia, hoje é muito comum, né, você ter obras inicialmente físicas eleitas como patrimônio da humanidade. Mais recentemente, então, há diversas. Brasília, por exemplo, é um patrimônio da humanidade, né, um patrimônio arquitetônico. Mais recentemente, começou-se também a se eleger como patrimônio da humanidade elementos intangíveis, né? O patrimônio cultural. Então, um chorinho é um patrimônio da humanidade, né? Eu acho que a cultura baiana também foi eleita como patrimônio da humanidade. Há diversos aspectos que têm digamos assim, esse privilégio, né? A obra de Ubaldi, certamente, fica imaginando em 3516, né? Se não haverá uma cerimônia maravilhosa envolvendo pessoas do mundo inteiro a celebrar um grande patrimônio da humanidade que um dia, na singeleza de um ato, foi ofertada inicialmente ao Brasil, à América Latina, mas que é universal por natureza. Mais ainda essa preocupação por perceber que ela faz parte de um plano. O Baldi sempre nos chamou tanto a atenção para o fato de que a história tem a sua direção própria, o pensamento divino governa também a história, como faz com toda a criação. O homem é apenas agente, né, um instrumento de que a história se serve para as suas realizações. Nós vemos nessa profecia de Humberto de Campos, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, exatamente a informação, a constatação de que a vinda de Ubaldi para o Brasil fez parte de um planejamento, havia toda uma previsão, todo um cuidado para que essa vinda ocorresse e se desse exatamente como se deu. Mas vejam que incrível, parando para pensar neste planejamento e de como a oferta dessa obra se insere na própria história do Brasil, no futuro reservado e destinado à pátria do Evangelho, olhem só o que eu constatei mais à frente. Primeiro, que o Instituto Pietro Baldi fez uma grande comemoração, olha, combinou lá com o Comitê Olímpico e conseguiu colocar a espiral baldiana em primeiríssima condição, né, para a celebração da data. Uma salva de palmas aí. Nunca pude imaginar, né, que a obra de Ubaldi estivesse tão bem representada num evento dessa magnitude. O Rafael, o Felipe, com licença, mas realmente o Instituto se superou nessa história, né? Mas vejam mais, olha só o que eu percebi. A obra dos Quatro Evangelhos, né, de Rustem, que representa o retorno do cristianismo do Cristo, o ponto de partida para o resgate original do sentido dos evangelhos, ela chegou ao Brasil exatamente em 1866, através de Luiz Olímpio Teres de Menezes. 100 anos depois, nós temos o Baldi fazendo a oferta da sua obra, exatamente propondo o retorno ao franciscanismo original, ao cristianismo original.
a mesma mensagem atualizada, revitalizada 100 anos depois. Nós estamos agora aqui, olha, exatamente no meio de um novo ciclo. O que será o Congresso UBAL de 2066? Espero estar lá para ver. Espero. Agora, nem que seja biônico, né? Tudo eletrônico e tal, mas alguma coisa, né? Mas o mais importante é que tudo isso faz parte de um propósito, faz parte de um programa da vida do qual nós apenas fazemos parte e é uma honra, é uma alegria poder fazer parte, em alguma medida, desse processo. Para celebrar, eu me inspirei aqui nessa frase lá da grande síntese, né? Mostro-vos as grandes descobertas que fará a ciência, especialmente as das vibrações psíquicas. Eu acho que o Afonso ontem citou essa frase aqui, né? O Afonso combinou, a gente acho que entrou na mesma noúria aqui, porque ele começou a apresentação dele exatamente por essa parte. Por meio das quais nos é permitido a nós, espírito sem corpo, comunicar-nos com aquela parte de vós que é espírito como nós. Segui-me. Não se trata de um lindo sonho, nem a fantástica exploração do futuro a que estou fazendo. É o vosso amanhã. Então, a preocupação que nós tivemos, já aproveitando para agradecer aqui o Céu de Matão, nosso Adail, a imagem aqui que ele produziu, o editor, né? Nós decidimos olhar para frente, olhar para o futuro. Nos últimos 2 congressos a gente olhou para o passado, olhou para as tradições cristãs, da confirmação da teoria da queda. Aí dessa vez vamos fazer alguma coisa completamente diferente. Vamos olhar o futuro, vamos tentar olhar esses próximos 50 anos e de alguma forma tentar sintonizar com essa onda nova que chega e que vai nos conduzir a alguma coisa melhor. E aí nos veio esse tema, as noures e as redes sociais. Vamos ver então onde nos leva esse caminho. O Baldi faz esse convite para a gente, ó. Diz ele: vamos penetrar num mundo de vibrações delicadas, de formas fugitivas, que o pensamento cria e destrói, mundo de fenômenos evanescentes e sutis e, no entanto, reais. A Teca também, né, trouxe bastante isso. Parece que está havendo uma orientação noúrica aqui para o nosso congresso, nessa sintonia em torno das vibrações, do psiquismo, da sensibilização espiritual nossa, né, como preparação para esse novo estágio. Então, começando, né, o Baldi nos alerta inicialmente que a sensibilização é um dos efeitos, é um dos reflexos, um dos resultados mais relevantes do processo de evolução. Diz ele, lá em Noures, capítulo 5, que é evolução senão um processo de sensibilização contínua? O mineral se orienta, a planta sente, o animal percebe, o homem raciocina, o super-homem conhece por intuição. Eis a evolução da sensibilidade. Então, evoluir é também, de certa forma, desenvolver, ampliar a própria sensibilidade através do surgimento e do aprimoramento contínuo dos sentidos que promovem a nossa interação com o mundo que nos cerca. No ápice de todo esse grande trabalho, o termo mais alto da escada de vosso universo, a máquina mais complexa e delicada, é a vossa psique. Nos órgãos sensórios ocorre continuamente essa elevação de vibrações ambientais em vibrações de ordem superior. Pelo ouvido, o som torna-se música. Pelos olhos, a luz torna-se beleza. Pelos sentidos, o choque das forças ambientais torna-se instinto e consciência. A energia é transformada por meio do mecanismo da vida, de suas formas inferiores nas mais altas formas nervosas de sensação, sentimento e pensamento. Isso aqui é muito interessante. Primeiro, para a gente valorizar a vida e as experiências que a vida nos oferece.
uma multiplicidade de olhares, de sensações e de percepções diante dos mesmos fatos. Então, o dia está maravilhoso lá fora, está um céu azul, está uma brisa deliciosa, está uma manhã fantástica. Pode ser que haja alguém ali fora só olhando para baixo. Essa pessoa pode estar triste, ela pode estar deprimida, ela pode estar pensando em si mesma, em si mesmada, né? Existe até essa expressão, e ela não consegue olhar para cima e ver o céu. Tão autocentrada, tão sobrecarregada com o peso que a vida lhe impõe, né? Tão envolvida nos seus problemas, nas suas preocupações, ela não consegue erguer o rosto e olhar no céu. Pode ser também que nós, todos aqui presentes, tenhamos olhado o céu e dito: puxa, que dia maravilhoso! Pela sensação prazerosa, pela brisa, pelo conjunto do ambiente que nos despertou no primeiro fluxo de brisa que nos envolveu, uma sensação de bem-estar, de prazer, de alegria, pelo fato de estar começando o dia. Mas provavelmente, se houvesse aqui um Francisco de Assis caminhando debaixo do mesmo céu e palmilhando o mesmo chão, teria uma sensação N vezes superior à nossa, de integração com a vida, de integração com a natureza, sentindo a presença de Deus naquela mesma paisagem. A sensação seria diferente. A sensibilidade para perceber o entorno, para perceber o outro, seria modificada. Então, essa sensibilização ocorre também de maneira progressiva conosco. E é importante que nós tenhamos consciência de que assim o é. Porque, além dos progressos intelectivos, conceituais, informacionais, né, da nossa psique, é preciso também desenvolver a sensibilidade espiritual. O Baldi fala isso a vida inteira, a obra inteira, né? De como a correlação entre os conceitos aprendidos e o processo de autoespiritualização e autossensibilização são diretamente relacionados. Se isso vale para ele na concepção da obra, também vale para a gente no entendimento e no aproveitamento dela. Então, quanto mais espiritualizados estivermos, quanto mais sensibilizados estivermos, melhor e mais compreenderemos a própria obra e maior o proveito que tiraremos do seu conteúdo. Avança ele. Por outro lado, diz ele: o limite sensório, esse que é o, digamos assim, o ápice da escala evolutiva até a nossa condição terrestre, esse mesmo limite, que é uma conquista tão importante, tão positiva e que deve ser celebrado por nossa parte, diz ele também é restrito e diante da realidade das coisas, mantém-vos num estado que poderia chamar-se de contínua alucinação. Essa é a base da vossa pesquisa científica. Suponde em vós outros sentidos diferentes e o mundo mudará. Então, apesar de termos muito a celebrar das conquistas já feitas, do patamar de consciência e de sensibilidade que já alcançamos, também devemos ter, em outra medida, a sensação de que ele é apenas o ponto de partida para um novo estágio que se inicia. Que não devemos e não podemos nos contentar com um estágio alcançado, porque ele é apenas uma etapa, uma fase transitória, um estágio dentre muitos e muitos que ainda virão à frente. E que, pelo contrário, se nós tivéssemos uma sensibilidade mais apurada, uns sentidos mais espiritualizados nesse momento, essa própria paisagem aqui presente seria completamente diferente daquilo que nós vemos com os sentidos materiais. E o que houve aqui? Bom, certamente em meio a tudo isso que existe, o que houve aqui? Bom, deixa eu pular.
Então, olha só, a evolução que passa do plano físico ao dinâmico e ao psíquico transforma todo o universo num psiquismo, e em psiquismo ele se torna, como sua real e nova forma de ser, desde que nessa nova dimensão eu saiba apresentar-me conscientemente. Eis o que significa dizer, então todo o universo se transforma em noures, tudo que existe exala pensamento. Então, a mesma paisagem que nos aparece material, porque nós ainda estamos nesse estágio psíquico, ela vai se transformando. Então, olha, nós, na nossa condição atual, vemos matéria, vemos átomos. Um espírito mais sensível, né, mais preparado, consegue ver nessa mesma paisagem energias. Então, se eu tivesse, por exemplo, um balde aqui, ele poderia olhar para cada um de nós e ver, por exemplo, as nossas auras, ver as nossas emanações mentais. Ele teria nessa mesma paisagem, nesse mesmo auditório, N outras informações e sensações e percepções que nós não temos. Mas a paisagem é a mesma. Mas é que os sentidos, o nível de sensibilidade, de percepção, são diferentes. Então, o nosso estágio atual é insuficiente para perceber a paisagem como de fato ela é. Porque ela tem os raios, ela tem as luzes, ela tem as energias. Nós é que não vemos. É como se fosse alguém com problema de visão sem conseguir perceber as nuances todas de uma paisagem comum. Há uma insuficiência dos nossos sentidos na percepção da realidade como de fato ela é. E mais, alguém um pouco mais sensível, ainda mais desenvolvido na sua capacidade sensitiva, como o próprio balde, ainda conseguiria ver por trás da matéria e além da energia, informação, pensamento, noures, correntes de pensamento circulando, vibrando em diferentes níveis de sensibilidade, de refinamento, de pureza nesse mesmo espaço. Aqui, agora, existe e nos envolve o pensamento de Deus. Nesse mesmo instante. Cristo aqui estivesse, estaria envolvido, embebido, como está, em qualquer lugar, em qualquer parte, no pensamento de Deus. Seria a primeira coisa que ele veria, que ele sentiria, que o estaria envolvendo a todo instante, porque essa é a sua atmosfera psíquica. Mas ele não precisa sair daqui para lá para sintonizar com Deus. Em qualquer parte ele sente o pensamento de Deus ao seu redor. Então, a qualquer momento, qualquer dúvida que tivesse, teria a orientação necessária para qualquer circunstância. Tivesse aqui um Francisco de Assis, e nós estaríamos também circulando sem perceber as suas emanações mentais, porque não temos a capacidade de sintonização com esse nível noúrico, de corrente de pensamento. Então, mas embora não tenhamos ainda essa sensação, não tenhamos ainda essas capacidades, a simples reflexão, a constatação de que essas capacidades nos faltam, já é um primeiro passo para desenvolvê-las, para amplificá-las, para ter essa preocupação, esse sentido em aprimorá-las. Então, noures, só lembrando, representa exatamente isso. Olha, um neologismo formado de dois elementos gregos. Nous, pensamento, espírito, inteligência, e rel, correr, fluir, significando, pois, correntes de pensamento. As noures não são somente correntes psíquicas, uma espécie de pensamento radiante. Vocês desculpem esses hífens aqui no meio das palavras, é porque na troca de um micro para o outro, eu acho que o texto correu e fenizou,
As noures não são somente correntes psíquicas, uma espécie de pensamento radiante, apenas vestido da onda dinâmica mais degradada e evolvida, como seu único suporte sensório. São correntes conscientes que conservam, como as inferiores formas dinâmicas, as qualidades típicas, e nesse caso conscientes do centro genético. Essas correntes não são senão a expansão daquele centro e conservam sua consciência e conhecimento. Para explicar melhor, um processo telepático. Quando eu emano aqui uma corrente de pensamento Manouri, não é como se fosse um raio desse que a gente vê em desenho animado, né? E que vai se dirigindo até o outro lado e simplesmente leva uma carga positiva e negativa. A corrente de pensamento é uma expansão do meu próprio eu. Assim como o braço é uma expansão física do meu organismo, né? E amplia, digamos assim, o meu campo de ação e de atuação, a corrente de pensamento, a emanação mental, é uma exteriorização, é uma expansão do próprio psiquismo. E ela carrega consigo uma parte de mim e a minha própria... Desculpa. Acidente aqui. Desculpa. Esse foi do antissistema. Exatamente. O primeiro prejuízo aqui. Mas então, essa nouri, ela leva consigo uma parte de mim. Ela leva as minhas qualidades, as minhas ideias, a minha vibração, a minha positividade, a minha negação. Ela leva tudo junto. Então, é importante, isso sim, esse é um primeiro ponto. Quando se fala, por exemplo, do passe, né, da capacidade de irradiação, está vivo? Quando se fala da capacidade de irradiação das mãos, por exemplo, nos passes, nos tratamentos psíquicos, é importante, digamos assim, o beabá, a forma mais primitiva, mais tosca possível, desse exercício de conscientização da nossa parte, de que nós emanamos energia. E que quando emanamos pensamento, carregamos uma parte de nós nesse pensamento. Você imagina o seguinte, o Balde nos ensina que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Kardec, Rustem e o Balde, os três, comparam Deus ao Sol, pelo fato de ser talvez o elemento físico que melhor traduza a luminosidade, a grandiosidade, a capacidade de radiação divina. Ora, se nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai, nós somos pequenos sóis. Nós também, obrigado, meu amigo, olha, a capacidade, né, de salvação, obrigado. Olha o que as mãos do bem podem fazer, olha aí, né? Obrigado, amigo. Então nós somos pequenos sóis, cuja luz brilhará quanto melhor for o nosso coração. Quanto maior for a nossa capacidade de irradiação, a nossa vontade de irradiação. Mas é importante que nós nos vejamos assim, que tomemos consciência que, além dessa exterioridade física, nós temos um coração solar, que precisa brilhar. Daí o ensino do Cristo, que brilhe a vossa luz. É como o nosso sol anda meio apagado, né? Nós esquecêssemos que ele está nos nossos corações pronto para brilhar. Mas no primeiro exercício, olhando para o próprio coração e no primeiro gesto de amor, ele brilha. E se insistirmos nesse gesto, ele aquece. E se insistirmos nessa direção, ele será capaz de iluminar e de aquecer aqueles que fazem parte de nossas vidas.
E nós esquecemos disso, nós não vivemos essa realidade. É como se a correria do dia a dia, as preocupações materiais, as distrações diversas nos desconectassem desse sol. E ele fica ali guardadinho, esquecido, esperando para alguém acender o botão para ele brilhar de novo. Uma pedra também é viva e existe nela um psiquismo animador, concedido pelo conceito divino que a cada instante nela se realiza exteriorizando-se. Por isso também uma pedra ou o mais simples fenômeno químico ou físico emana noures e é perceptível como noures. Tudo emana pensamento. Tudo emana energia. Tudo é vibração. Tudo tem a sua capacidade de irradiação e apenas a nossa insensibilidade atual nos impede de perceber isso. Tivéssemos olhos de ver e estaríamos percebendo em tudo as emanações, não apenas uma emanação energética, não é a isso que nós estamos nos referindo, mas uma emanação noúrica de pensamento. Mas assim, a pedra pensa, ela tem uma emanação noúrica, digamos assim, adormecida no seu psiquismo, mas ela emana algum pensamento e tem o pensamento de Deus dentro dela, brilhando ali e organizando a própria estrutura dela, enquanto ela não tem consciência para se auto-organizar. Neste plano, todo o universo se transforma em noures. Eu listei algumas passando pela obra, né? As radiações atômicas, as irradiações mediúnicas, barônicas e ultrafônicas, negativas e positivas, as emanações da natureza, as pedras, os vegetais, né? As provindas da alimentação, os ambientes, nossa própria atmosfera mental, os nossos pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que assistimos, ouvimos e todo tipo de leitura e correspondências, todo tipo de colóquio ou interação humana, nossas preces e a própria voz de Deus. Tudo emana noures, tudo emana pensamento e nós vamos, nesse século e nos que virão, todo o nosso desenvolvimento será nessa sensibilização, na capacidade de perceber isso. Hoje se fala muito dos alimentos, do ponto de vista da química, dos elementos químicos, dos hormônios, né? Essa coisa toda que contaminam os alimentos. Amanhã se falará também nas vibrações, nas emanações noúricas, os ambientes, uma série de coisas que nós vamos precisar nos desenvolver para poder viver nesse universo mais ampliado. Nós decidimos aqui para a nossa conversa destacar dois rapidamente. O primeiro deles é a nossa atmosfera mental, a nossa própria atmosfera psíquica, que nos diz respeito mais diretamente. Diz o Baldi, é lógica a existência de onda típica individual, distintiva da personalidade, reveladora das notas fundamentais do caráter. Você tem sua emanação típica, poderíamos dizer a aura, mas a aura é energética, né? E nós estamos falando de uma aura noúrica, ou seja, o conjunto da sua atmosfera psíquica que emana, que exterioriza, que, digamos assim, irradia a sua natureza, o seu estágio atual psíquico. Então, tomar consciência dessa própria emanação já é um primeiro progresso, que talvez seja aquele possível nesse primeiro momento. Por onde você anda, por onde você passa, a quem você cumprimenta, a forma como você, né, se relaciona, a forma como você pensa, aquilo que você lê, aquilo que você conversa, aquilo que você fala, aquilo que realmente lhe preocupa, traduz a sua atmosfera mental. Então essa é uma preocupação nova que nós devemos ter no sentido, o que eu estou irradiando? O que eu estou projetando?
No futuro, diz Ubaldi, a personalidade humana não será individualizada por caracteres somáticos, mas psíquicos. A identidade de cada um será expressa por um diagrama exprimindo o tipo, por trajetória e frequência da onda individual. Olha que bacana. Quer dizer, você vai chegar lá na porta do Congresso Ubaldi, bota o dedinho, conforme a sua vibração, juro, não pode não, vai aqui para o lado, que a sua noura está mais lá para o outro lado ali, né? Imagina, ou seja, será possível, através de aparelhos humanos, identificar a qualidade, a natureza, a tipificação dessa emanação que todos nós produzimos. E aí realmente reconhecer em cada um aquilo que de fato é, e não sem a máscara, sem a aparência da forma física. É como se a forma física fosse mais um ato de caridade de Deus a nos proteger, nos resguardar da visualização externa, enquanto ela não é ainda bonita. Olha só que bacana. Enquanto nós não temos ainda condições de exteriorizar uma irradiação plenamente brilhante, saudável, Deus quase que como que nos protege, né? Nos envolvendo nessa capa de carne, como que a proteger-nos da invasão externa das nossas intimidades, dos nossos problemas íntimos, né? É mais um ato da caridade de Deus. O espírito, por sua natureza, é teletransmissor e telereceptor, indefinível, não por sua forma física, mas por uma frequência de vibrações e por um tipo e comprimento de onda. Então, esquece corpo físico, esquece perispírito, corpo mental, corpo astral, aquela coisa toda. No final, você é uma onda. No final, você é uma corrente de pensamento circulando por aí. Todo o restante é forma, todo o restante é ilusão. Você é, de fato, aquilo que pensa. E nem só o pensamento, porque aí a gente pode ficar numa deprê, né? Poxa, mas meus pensamentos... Não, estou dizendo o do seu eu integral, com o seu superconsciente, com os seus melhores valores que ainda estão adormecidos. O nosso eu integral é uma corrente de pensamento, é uma vibração. É isso que nos caracteriza, é isso que nos individualiza, é isso que atesta a nossa verdadeira individualidade. Um dos místicos, uma das personagens da história que melhor soube utilizar essa capacidade de radiação foi a nossa Teresa d'Ávila. No início desse ano nós tivemos a alegria, de fazer um estudo sobre ela, e ela tinha uma prática muito interessante, que era a oração mental. O que era a oração mental para Teresa? Ela começava esse processo mentalizando a figura do Cristo, mas continuamente. Imaginem você acordar pensando no Cristo, escovar o dente pensando no Cristo, lavar as panelas pensando no Cristo. Em todo momento que ela podia, ela pensava no Cristo. E esse pensamento, esse condicionamento psíquico, criava dentro dela, produzia na sua intimidade, na sua psique, as condições para a sintonia com o próprio Cristo. E a partir daí a capacidade de radiação. Então, para onde ela ia, para onde ela se dirigia, com quem ela falava, todo o, digamos assim, o relacionamento dela recebia essa projeção e devia se sentir maravilhosamente bem, do lado dela, pela projeção mental que ela se servia. Então, era uma prática de radiação contínua. Ao mesmo tempo que ela projetava a figura do Cristo, fazia esse exercício recorrente de mentalização, ela sintonizava, sentia o próprio Cristo se aproximando dela e orientando e trazendo uma série de bênçãos, e, ao mesmo tempo, irradiava para aqueles que a cercavam o resultado dessa própria projeção. Por outro lado,
temos também o relacionamento, né? Tomada a consciência das nossas características irradiantes, é quase que natural considerarmos a troca, o intercâmbio de elementos, de vibrações que ocorrem a todo momento. E diz o Baldi, a psique humana é um órgão capaz de vibrar e de entrar em ressonância, de transmitir e registrar normalmente correntes psíquicas, porquanto é assim que se forma, se projeta, se comunica e se recebe o pensamento, que como a luz circula por toda parte na atmosfera humana e além dela. Assim se transmitem estados de ânimo, sentimentos e conceitos. Nós não conseguiríamos nos comunicar aqui. O que eu estaria falando seria absolutamente ininteligível se nós não estivéssemos no mesmo passo, na mesma vibração. Talvez alguém lá do outro evento, se chegasse aqui e ouvisse em 5 minutos o que eu estou falando, ia me chamar de maluco, ia rir, ia ir embora, não teria a menor afinidade. Por quê? Porque está numa outra Nouri, sem juízo de valor, né? Mas estaria numa outra Nouri, num outro pensamento, num outro estágio. Então, a ressonância, a comunicação, a troca, ela implica necessariamente nesse diapasão, né? Nesse alinhamento de vibrações para que a comunicação se estabeleça. Diz o Baldi, a telepatia outra coisa não é do que um fenômeno de ressonância. Ressonância significa sintonização no mesmo estado vibratório, base da percepção sincrônica. Significa simpatia, afinidade. E por ressonância não só se transmite, mas também funciona o pensamento que é levado a mover-se por conexão de ideias, que é a sua forma de menor resistência. As ideias se atraem espontaneamente por afinidade. Olha aí o Rafael comentando, né, que há 4 anos estava lendo sozinho. Olha o que a afinidade dele provocou, né? Como é que é possível você atrair e sintonizar naturalmente e se encontrar magicamente com as pessoas que pensam como você, que estão no seu diapasão. A palavra falada ou escrita não passa de vibração fonética ou graficamente expressa. Vibração dirigida à formação de outras vibrações. Aqui começa uma responsabilidade, né? um senso de maturidade nosso ainda maior. Aquilo que você fala, aquilo que você escreve, será como uma nouri sua, uma exteriorização do seu pensamento em direção àquele que ouve ou que lê. Então, cada expressão, cada comunicação feita precisa refletir sobre isso, quer dizer, o que você está gerando, quais são os círculos que decorrerão do movimento feito pelo seu psiquismo. Todo leitor reage segundo personalíssima capacidade de vibração, quando sente tocarem na sua corda sensível, e isso mais por mera sintonia do que por atividade de raciocínio. Do contrário, mostra-se surdo, não sendo tangido, permanece imóvel, não sabe responder e toda demonstração se mostra inútil. Essa praia aqui é homenagem a Niterói, tá? Isso aqui é o outro lado da paisagem aqui atrás, tá? Então, isso acontece. Tem gente que lê uma obra, por exemplo, pode ser a obra de Ubaldi, e assim, não mexe o coração. Por quê? Porque não está naquele passo, né? Não está naquele sentimento, não está naquela afinidade, naquela sintonia. Então, o entendimento advém muito mais dessa sintonia psíquica do que da própria natureza da explicação. Às vezes, uma explicação simples para um coração afim, se mostra mais bem-sucedida do que uma explicação rebuscada para alguém que não está no mesmo diapasão. Então, esse é um ponto importante na comunicação escrita. E, ora, pensando sobre isso tudo, e sobre o nosso tempo moderno, e sobre o futuro, quase que por derivação natural, chegamos ao assunto das redes sociais.
Esse fenômeno hoje é imenso, é gigantesco. Não sei se os irmãos têm as informações mais atuais aqui, mas eu pesquisei alguns números. Então, olhem só, dos 7 bilhões e 400 milhões de habitantes do planeta hoje, 7 bilhões e 400 milhões, 3 bilhões e 400, quer dizer, quase a metade, já são conectados na internet. E desses 3 bilhões e 400, 2.300, quer dizer, 1/3 mais ou menos aqui da população do planeta, já se conecta em alguma rede social. Então, 1 em cada 3 habitantes do planeta já se conectam pelas redes sociais. Esse é um dado assim, importantíssimo. Eu peguei esse dado agora aqui em agosto, num relatório internacional que faz esse tipo de acompanhamento, dados desse mês que nós estamos, a informação mais atual possível. 1 em cada 3 habitantes do planeta já está conectado a alguma rede social. O lado B dessa história, o lado B dessa história é que ainda tem muita sujeira nas redes sociais, né? Na medida que se exterioriza o pensamento humano na forma como nós estamos hoje, e ainda com o beneplácito da invisibilidade, porque a pessoa, né, pode botar qualquer nome, aquela coisa toda, não há uma responsabilidade inerente, né, ao processo, tem muita sujeira. E aí fazemos aqui o registro, os nossos campeões, né, das redes sociais, o nosso céu de matão do Adail. Cadê Adail? Ali, ó, né? Salva de palmas ali, por favor. Né? Aqui o nosso portal Pensar e os trabalhadores aí das redes sociais. O pessoal lá de Vitória. Cadê a turma de Vitória aí? Hã? Cadê? Estou perdido aqui. Aí, parabéns também, né? Então, temos hoje, felizmente, no movimento baldiano, muitas e muitas pessoas fazendo um trabalho belíssimo, 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 de levar conteúdo do bem para as redes sociais. E é importantíssimo que isso seja feito para essa rede noúrica, né? Essa rede psíquica que está se estabelecendo pelo mundo afora, para que ela receba elementos do bem e possa contagiar com essa vibração positiva a toda essa grande conexão global. Mas o Baldi nos chama a atenção, desde a grande síntese ao longo de toda a sua obra, que todo fenômeno histórico é também, e psíquico e social, é também um fenômeno biológico. Então, é sob esse aspecto mais aprofundado que nós gostaríamos, né, com o olhar baldiano, que nós gostaríamos de olhar essa questão das redes sociais. O Baldi desenvolve muito essa questão, e com grande antecedência, com grande antecipação, na Nova Civilização do Terceiro Milênio, publicada em 1945, né, no final da Segunda Guerra Mundial. Então, diz ele, o povo, considerado mais ou menos sem valor nos séculos passados, com a Revolução Francesa surge no palco da vida política. Antes variam só os indivíduos e as classes dominantes, os estratos inferiores da sociedade jaziam abandonados. São muito modernos os conceitos do povo organizado, que exprime seu pensamento e toma parte na vida política e o princípio de massa organizada em grandes unidades coletivas. Então, esse processo de popularização, de valorização das camadas sociais, valorização do povo, do indivíduo, das coletividades, do esforço associativo, da manifestação coletiva, tudo isso é um processo ainda novo, historicamente falando, né? 2, 3 séculos representam nada diante dos 10 mil anos aí de história.
mas representa uma conquista valiosa, que é como se fossem as conexões, as sinapses nervosas, né? Dos neurônios se integrando, se aproximando. Então, as comunicações aéreas, o transporte, as comunicações eletrônicas, os meios de informática, tudo isso representam elementos nervosos, ligações, conexões novas que estão se firmando e se estabelecendo entre a humanidade, entre os irmãos em humanidade. Esse novo ser físico, massas e psíquico, consciência coletiva, representa nova criação biológica, produto da evolução. É por isso que acontecem as Olimpíadas da vida, né? A gente fala mal por causa disso, por causa daquilo, mas esse fato de abrir a oportunidade para que pessoas do mundo inteiro se encontrem, troquem ideias, sorriam, se abracem, se beijem, se encontrem, o pretexto é irrelevante. O pretexto é irrelevante, o resultado é o objetivo. Então, o importante, qualquer que seja a razão que promova o encontro dos povos e de pessoas diferentes, que as diferenças sejam superadas, que as distinções sejam apequenadas e as identidades sejam valorizadas, esse é o objetivo da vida. O resto é meio, esse é o fim. Então, é uma conquista valiosa. A nova criação biológica de nossos dias é exatamente esse novo indivíduo coletivo, com milhões de cérebros procurando coordenar o seu pensamento segundo correntes de consciência. Indivíduo que nessas correntes busca formar personalidade própria e unitária, diferente dos indivíduos componentes. Então temos que valorizar, e aí as redes sociais são, digamos assim, uma plataforma dessa conexão, porque agora você publica um negócio aqui, alguém está vendo lá na China, você publica um negócio aqui, alguém está vendo lá não sei onde, lá na França, lá nos Estados Unidos, onde for. Essa possibilidade, outra vez, os aspectos comerciais, tecnológicos, são irrelevantes, são meio, são transitórios. Hoje é esse, amanhã vai ser aquele. Mas essa tecnologia que permite as pessoas compartilharem seus pensamentos, sintonizarem as mesmas ideias, trocarem ideias, esse é o fim que a vida, digamos assim, ardorosamente prepara. Essa é a teia maravilhosa de amor que ela tece para que os corações possam se encontrar. As grandes unidades coletivas são gigantescos organismos sociais, colossais, monstruosos indivíduos biológicos que o homem é célula. E esses casos que nós vimos de banditismo, de preconceito, essas manifestações barônicas, digamos assim, né, na terminologia ubaldiana das redes sociais, até isso o Ubaldi previu. Diz ele, a psique individual pode assim agir de forma negativa, segundo dois diferentes pontos de vista, o do indivíduo como indivíduo e o do indivíduo como célula social. No primeiro caso, tem funções e objetivos individuais, no segundo, coletivos. Trata-se de duas posições diversas, entre elas podem nascer contradições, e o indivíduo, como célula social, fará com finalidade social o que jamais faria como indivíduo apenas. Pode, desse modo, sob a forma de delinquência, exercer funções de justiceiro. Ou seja, a pessoa na invisibilidade, né, que a rede lhe permite, mas na intenção ou de agir segundo o seu preconceito, seu grupo, seu conceito de separação, etc., de partido, ele acaba agindo de uma maneira que ainda não traduz o sentimento coletivo, universal. Mas até isso faz parte do processo de amadurecimento de todos nós. A boa notícia é que chegará o período de refinamento espiritual. Os mansos herdarão a terra. Às vezes eu fico vendo, né, os prédios, às vezes luxuosos, toda essa infraestrutura física que está se criando. Os mansos e os justos serão os herdeiros de tudo o que a astúcia produz.
né? Os mansos e os simples serão os herdeiros de tudo que a astúcia produz. Produz hoje para arrecadar dinheiro, mas vai deixar de herança para quem é bom, humilde e simples de coração. Então também as redes sociais, né? Diz Ubaldi, desta vez o impulso espiritual encontra preparados meios bem diferentes de ação e principalmente esse movimento de massas característico de nossos tempos e em que poderá multiplicar-se, enxertando-se nele. Os meios de divulgação e de contato e o aumentado nível médio de cultura permitirão muito grande alargamento de bases de coparticipação. Ou seja, uma humanidade futura mais esclarecida, mais bem educada, mais espiritualizada, etc., vai conseguir utilizar-se desses meios para compartilhar emoções positivas, para trocar afeto, para trocar ideias e para crescer coletivamente. Desta vez, diz Ubaldi, o homem servido pela técnica será dono de muitas forças da natureza, de muitos instrumentos e capacidades novas que antes ignorava. Então aí essas plataformas surgindo o tempo inteiro. Olha só uma imagem cerebral, né? Dos neurônios. Diz Ubaldi, o fato é que a humanidade é um todo psicológico, dentro do qual fica tudo que nele nasce. Ali as vibrações nervosas circulam como sangue no corpo humano. Para a vida de todos e para cada um é necessário que o sangue circule. Conforme as células sejam sadias ou doentes, ela traz saúde ou sofrimento. Mas é sempre preciso comunicar, seguindo os caminhos do grande corpo coletivo. E para comunicar, tem que ficar abertos os canais de circulação. Olha só os neurônios se ligando e gerando eletricidade. E olha só o mapa de duas grandes cidades, vistas à noite, como é que não é parecido? Como é que um monismo, né? Como é que não se repete perfeitamente essa ideia de interconexão, de ligação. Pensando na nossa capacidade individual de irradiação e pensando nessa multiplicação de raios, energias e correntes de pensamento que a interconexão humana propicia, chegamos naturalmente na questão das preces coletivas. E aí nos chega à mente o convite feito por sua voz logo na mensagem do Natal, na abertura da obra ubaldiana, né? Falo hoje a todos os justos da terra e os chamo de todas as partes do mundo a fim de se unificarem em suas aspirações e preces numa oblata que se eleve ao céu. Então o nosso convite, encerrando aqui hoje a nossa participação, é convidar a todos para amanhã, no final do dia, né, no final do congresso, nós podemos fazer uma grande prece conjunta, né, pelo mundo, mas irradiando, né, exercitando essa capacidade de brilhar. A Teca fez agora um exercício tão bacana, né, de mentalização, de despertamento psíquico, que possamos terminar esse encontro maravilhoso fazendo uma grande prece coletiva pelo mundo, mas mais do que falando e pedindo, porque Deus sabe do que nós precisamos, né? Irradiando paz, irradiando bem, irradiando amor e beleza para todos aqueles que nos cercam, para todos aqueles que fazem parte de nossas vidas. Nós vamos deixar nos slides, depois quem quiser pode procurar. Tem esse autor, o Greg Baden, deve ser a pronúncia, que me foi sugerido aqui pelo Rafael e pelo Maurício também lá em Brasília. É uma leitura maravilhosa, essa obra, O Efeito Isaías, em que ele traz um caso, ele fala sobre a ciência da prece, e ele fala de um caso onde um grupo, no Canadá, um grupo de cientistas fez um estudo sobre efeitos concretos das preces coletivas. Então, imagina pessoas de diferentes cidades irradiando num determinado dia, numa determinada hora, sistematicamente em prol do fim da violência em determinadas cidades.
E aí fizeram um acompanhamento científico, nós recuperamos aí esse estudo, e comprovaram que, no caso deles, a meditação foi suficiente para reduzir estatisticamente os níveis de violência em determinadas cidades, fruto da adesão da prática da meditação por 1% da população das cidades. 1% da população de cada cidade meditando foi suficiente para reduzir os índices de violência da cidade inteira. Então, ele fala sobre o efeito borboleta, né? Dessa capacidade que pequenos grupos têm de irradiar e de gerar bem, gerar paz para comunidades muito maiores, como é que isso se multiplica e de forma exponencial. Diz o Baldi, concluindo, com esta obra nos projetamos no futuro. Ela foi escrita para gerações que chegarão e às quais os senhores a confiarão a fim de que possam vivê-la. Os senhores têm, e elas também terão, uma missão, a da realização. Lembrem-se, porém, que uma missão não existe somente para ser proclamada, como se costuma fazer, mas para ser cumprida. O nosso trabalho não é de palavras, mas de obras. Agora a oferta está feita. Como foi com o trabalho que se realizou a primeira fase, agora terminada, assim será com ele que se poderá realizar a segunda, ainda a fazer. Trata-se de construirmos a nós próprios o edifício a levantar a interior. Porque quando a gente pensa, né, vamos então construir a nova era, como se fossem apenas obras externas. Mas essa obra que nos convida o Baldi é uma obra interna. Perguntamos nós, o que aconteceria se nós, seguidores de Ubaldi, adotássemos a prática da prece conjunta? Se a prece consiste num fenômeno não local, que nos importam as distâncias físicas? Falo hoje a todos os justos da terra e os chamo de todas as partes do mundo, a fim de unificarem suas aspirações e preces numa oblata que se eleve ao céu. Muito obrigado e muita paz. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org